A Bíblia relata-nos um episódio de um momento em que os discípulos foram ter com Jesus e pediram ao Senhor Jesus para os ensinar a orar. Lemos isto em Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. E, contrariamente ao que se tornou popular e até comum nos círculos evangélicos, Jesus não respondeu: orem o que vier à vossa mente e ao vosso coração, porque não existem orações certas e erradas. Não. Jesus ensinou-os a orar. Jesus não lhes deu uma fórmula para eles repetirem como se fosse uma espécie de mantra. Na verdade, nós lemos em Mateus 6 que Jesus lhes ensinou que, quando orares, não useis de vãs repetições inúteis. Jesus não lhes deu uma ladainha, deu-lhes um modelo de oração. E também nós, queridos irmãos, também nós precisamos aprender a orar. E a melhor forma de aprender a orar é aprendermos a orar com a própria palavra de Deus que nos ensina a orar. O texto de hoje, que vamos ler hoje e seguir hoje, é uma oração. Queremos hoje aprender a orar como o apóstolo Paulo, porque a sua oração foi inspirada pelo Espírito Santo. Esta oração ensina-nos a orar tanto na sua forma como no seu conteúdo. Nós queremos orar como convém. A oração é de uma forma simples, falar com Deus. Nós não falamos com todas as pessoas da mesma forma, certo? Nós não falamos com um adulto da mesma forma como nós falamos com uma criança. Espero que ainda concordem comigo que uma criança não se deve dirigir a um adulto da mesma forma como se dirige ao colega da escola. A forma como nós falamos com um amigo será diferente também da forma como nós falaríamos se nos dirigíssemos ao Presidente da República ou a um juiz num tribunal. É ou não é verdade? Nós falamos com pessoas de diferentes formas, da forma apropriada, da forma adequada. E por isso devemos começar até por fazer esta pergunta: qual é a forma apropriada de falar com Deus? Porque nós queremos orar como convém. Nós queremos dirigir-nos a Deus de forma adequada. Nós queremos que Deus ouça as nossas orações, mas também que Ele fique agradado com as nossas orações. Nós queremos que as nossas orações sejam dignas diante de Deus, mas também queremos que o conteúdo das nossas orações seja adequado. Nós queremos orar como convém. E por isso queremos aprender a orar de acordo com a palavra inspirada do nosso Deus. E por isso convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, logo no capítulo 1. O foco hoje da nossa pregação e do nosso estudo vão ser os versículos 15 a 23, mas vamos ler o capítulo todo por uma questão de contexto. Efésios capítulo 1, vamos ler o capítulo completo para depois nos focarmos nos versículos 15 a 23. Assim lemos na palavra inspirada do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Enquanto procuramos aprender a orar como convém, com base nesta oração, veremos 3 aspectos essenciais de uma oração que é de acordo com a vontade de Deus. Quando oramos como convém, nós, número 1, agradecemos, número 2, intercedemos, número 3, vivemos. Agradecemos, intercedemos, vivemos. Vamos começar pelo agradecimento. Vejam mais uma vez o versículo 15 e o início do versículo 16. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é agradecer. Mas notem a razão pela qual ele dá graças. O versículo 15, notem, começa com as palavras pelo que. Este pelo que significa por isso ou por causa disto. A razão pela qual Paulo dá graças por eles é o que ele, em primeiro lugar, já tinha dito dos versículos 3 a 14. Na semana passada pensámos sobre este hino maravilhoso de louvor a Deus. É um hino que começa no versículo 3. Vejam mais uma vez o versículo 3 do capítulo 1. Quando Paulo começa a irromper em louvor a Deus. E diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo louva a Deus pelo seu plano maravilhoso de salvação, onde ele é o autor, mas também o ator, ou seja, o agente de todas as bênçãos. Diz-nos que é o Pai que nos abençoa em Cristo e através do Espírito Santo. Notem que, em particular, Paulo louva a Deus porque ele reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas, incluindo a nossa salvação. Lemos dos versículos 3 a 14 que todas as ações que Paulo fala são ações nas quais Deus é o agente. É Deus que age, é Ele que decreta e executa os seus planos. Foi Ele, vejam o versículo 4, que nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo. Foi o próprio Pai, versículo 5, que em amor nos predestinou para filhos de adoção. E vimos também que todas as ações de Deus são resultado da sua vontade. Não foi algo que Deus viu em nós, não foi algo que Deus viu que nós eventualmente viéssemos a fazer. Vejam, por exemplo, o versículo 11. Em quem também nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Paulo louva a Deus
porque de eternidade em eternidade Ele é soberano. Ou seja, porque Ele é Deus, Criador e Senhor sobre todas as coisas. E este Deus, na sua vontade, no seu amor, na sua graça, Ele não nos abandonou aos nossos pecados, mas Ele decretou e cumpriu a nossa salvação. Como diz o versículo 13, a nós coube-nos ouvir e crer em tudo o que Deus é e fez, em tudo o que Ele continua a fazer e promete fazer. Então Paulo diz no versículo 15, por causa disto, pelo que, ou seja, por tudo o que Deus é, por tudo o que Deus já fez e continua a fazer, eu dou graças a Deus porque eu reconheço que vocês também fazem parte deste plano redentor. E porque a obra de Deus nas vossas vidas é visível. Vejam mais uma vez o versículo 15, Paulo diz assim, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Meus irmãos, a oração é sempre uma resposta a Deus, com base em quem Ele é e naquilo que Ele faz. Entendem isto, irmãos? Paulo não ora por iniciativa própria. Nós não oramos por iniciativa própria. Tanto a ação de orar como o conteúdo da oração do apóstolo Paulo são uma resposta a quem Deus é, uma resposta àquilo que Deus faz. Por isso, para que as nossas orações sejam reais e ouvidas, nós precisamos de orar ao Deus verdadeiro. Nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. Porque senão haveremos de dirigir-nos a qualquer outra coisa que não Deus. Mesmo que das nossas bocas a nossa intenção seja falar com Deus. Nós precisamos saber quem Ele é, de outra maneira oraremos em vão. Os cristãos não oram a uma força impessoal ou a um Deus. Nós não oramos a Alá ou qualquer um dos múltiplos deuses do hinduísmo. Nós oramos ao único Deus verdadeiro, o Deus Jeová, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Este é o Deus ao qual nós oramos. Mas ao mesmo tempo a Bíblia ensina-nos um padrão que deve modelar as nossas orações, ou seja, nós dirigimos-nos ao Deus verdadeiro, mas também devemos dirigir-nos da forma adequada. E não devemos entender este padrão, queridos irmãos, como um rito mágico ou uma espécie de senha que nos dá acesso a Deus. Nós chegamos a Deus pela fé. Nós chegamos a Deus através do Senhor Jesus, não por uma senha qualquer ou por uma fórmula qualquer que nós usemos. Mas ainda assim notem que a Bíblia ensina-nos a forma correta de nos dirigirmos a Deus. Nós oramos ao Pai em nome do Filho e na força do Espírito Santo. Como Jesus nos ensinou, vocês orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Nós dirigimos as nossas orações ao Pai. Mas Jesus também nos ensinou a pedirmos todas as coisas em seu nome. Tudo o que pedirdes em meu nome. É por isso que a nossa prática comum é quando nós oramos, no final das nossas orações terminamos como? Em nome do Senhor Jesus, e a igreja toda junta diz Amém. Certo? Que é uma palavra de confirmação. Nós sabemos que as nossas orações são ouvidas porque nós vimos ao Pai, o único Deus verdadeiro, e vimos ao Pai através do Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. E oramos no poder, com a ajuda do Espírito Santo. Ensina-nos a Bíblia, por exemplo, em Romanos 8, que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos capacita a orar e eleva as nossas orações. Irmãos, nós oramos desta forma porque ela reflete a forma como Deus se revelou a nós e a forma como Deus age em nós. Vejam como Paulo ora de acordo com o padrão ou daquilo que conhece acerca do que Deus é. Vejam, nos versículos 13 a 14, quando Paulo louva a Deus, ele diz que é bendito o Pai, ele agradece o Pai
pelas bênçãos que temos em Cristo, mas também são bênçãos que, versículo 3, espirituais. São bênçãos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica estas bênçãos à sua igreja e à nossa vida. É por isso que depois chegamos aos versículos 15 a 23 que nós lemos, e a quem é que Paulo dirige as suas orações? Ele agradece e intercede ao Pai. Ele intercede pelo poder que ele agiu em Cristo, porque é esse poder que também age em nós. O que é que ele pede? Ele pede o Espírito de sabedoria e de revelação. É o Espírito Santo nas nossas vidas. E sem querer antecipar, porque chegaremos lá, se os irmãos virem no capítulo 3, dos versículos 14 a 21, Paulo vai orar mais uma vez. E como é que Paulo ora? Ele intercede a quem? Ao Pai. Ele vai pedir o quê? Que Cristo habite no nosso coração. É Cristo em nós. É do quê? Também que nós estamos fortalecidos com o seu Espírito. Entendem, irmãos? Existe uma forma, existe um modelo. Nós dirigimos-nos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, na força, no poder do Espírito Santo. Notem isto, irmãos, o que nós conhecemos e acreditamos acerca de Deus, dos seus planos e das suas ações, determina a forma como nós oramos e a forma como nós vivemos. É aquilo que nós acreditamos acerca de Deus que determina depois a forma como respondemos a Deus. É por isso que a doutrina é tão importante, é por isso que o ensino é tão importante, é por isso que ler e estudar as Escrituras, a palavra inspirada de Deus é tão importante, para podermos conhecê-lo, para sabermos quem Ele é, para sabermos o que Ele faz e depois responder-nos de forma apropriada. É o que nós conhecemos acerca de Deus que define as nossas expectativas, molda os nossos desejos, informa as nossas emoções. Deve ser a verdade acerca de Deus e do seu plano eterno que determina quem nós somos, o que fazemos e como oramos. Notem isto, irmãos, alguém que verdadeiramente conhece Deus, alguém que verdadeiramente compreende quem Deus é e a salvação que nos é oferecida na pessoa do Senhor Jesus. Alguém que verdadeiramente se arrependeu e colocou a sua fé no Senhor Jesus. Alguém cujos pecados foram perdoados. Alguém que recebeu o amor e a graça de Deus e tem a esperança da vida eterna. Como é que vai responder a estas coisas? Vai responder como o apóstolo Paulo. Vai agradecer a Deus. Porque Ele é o autor e o ator de todas essas bênçãos. Nós vivemos em permanente agradecimento, porque nós sabíamos bem quem éramos sem Deus. Sabemos quem somos em Cristo. E sabemos quem agiu. Foi Deus que fez essa obra nas nossas vidas e por isso nós agradecemos. É exatamente neste sentido que nós podemos entender a exortação que Paulo faz aos Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqueles que conhecem a Deus e o seu plano eterno agradecem. Nós agradecemos, mas também, ponto número 2, intercedemos. Notem isto, irmãos, se todas as bênçãos que nós recebemos de Deus foram decretadas desde a eternidade, foram cumpridas de forma completa em Jesus e nos são dadas pelo Espírito Santo, logo nós respondemos em intercessão, intercedemos a Deus porque sabemos que Ele é soberano, porque sabemos que Ele é a origem de todas as coisas. Nós sabemos que vivemos em plena dependência dEle. O pedido de Paulo é só um, vejam o versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo deseja simplesmente isto, que eles possam conhecer mais a Deus. E Paulo sabe que esse conhecimento virá através do Espírito Santo. Este Espírito, que é o Espírito de sabedoria e revelação, tem uma função específica. Vejam o versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. O Espírito Santo é aquele que nos dá a capacidade de ouvir e entender a palavra revelada de Deus.
É o Espírito que ilumina o nosso entendimento para podermos compreender e receber e crer nela. Notem que mesmo a capacidade de ouvir e acreditar é obra do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos dá olhos para ver. Isto é muito concreto na vida do apóstolo Paulo. Lembram-se? Jesus apareceu no seu caminho e ele ficou cego. A representação do seu estado espiritual. Ele não conseguia ver e conhecer o Deus verdadeiro. E é o próprio Deus, através de Ananias, que coloca sobre ele as suas mãos, enviado por Deus, que lhe dá uma nova visão. Escamas caíram da cara, dos olhos do apóstolo Paulo e deu-lhe essa capacidade de ver. É isso que o Espírito Santo continua a fazer nas nossas vidas. Ele ilumina o nosso entendimento para não apenas entendermos intelectualmente a palavra de Deus, mas para a recebermos no nosso coração, para a valorizarmos, para crermos nela. E vejam mais uma vez como esta oração se enquadra naquilo que Deus revelou acerca de si mesmo. Nos versículos 13 a 14, Paulo já tinha dito que Deus é o agente, de que nós simplesmente recebemos, nós ouvimos e acreditamos. É isso que nós lemos no versículo 13. O meio através do qual Deus nos salva é a fé. Nós ouvimos o Evangelho da salvação. Nós ouvimos acerca de quem Deus é e da salvação que Ele nos oferece em Jesus e cremos nele. Irmãos, lembrem-se desta verdade essencial e crucial para a própria missão da igreja. Para alguém ser salvo, precisa de ouvir a mensagem do Evangelho. E é isto que nós anunciamos a cada momento. Anunciamos sempre que estamos reunidos, mas anunciamos também individualmente onde quer que nós estejamos. Este Evangelho que significa boas notícias. É o Evangelho que nos diz que existe um só Deus que criou todas as coisas e que nos criou também a nós. Que nos criou para nós vivermos num relacionamento perfeito com Ele. Que nos criou para o amarmos de todo o nosso coração, para o seguirmos e para lhe obedecermos de todo o nosso coração. O problema é que nós somos pecadores. O problema é que todos nós nos afastamos deste Deus maravilhoso. Todos nós desobedecemos às suas leis e todos nós somos impuros moralmente. O Evangelho é a mensagem, são as boas notícias de que Deus não nos abandonou ao nosso pecado, mas que enviou o seu Filho, Deus com Ele desde a eternidade, que se tornou como nós já lemos hoje, como nós já cantamos hoje, como nós já lembramos hoje, que Ele se tornou um ser humano como tu e eu, tornou-se um homem que viveu uma vida perfeita e que morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. As boas notícias são estas, é que todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e colocarem a sua fé no Senhor Jesus serão salvos. E esta é a missão da própria Igreja de anunciar permanentemente o Evangelho. Porque como nos é ensinado em Romanos 10, 13 a 15, que nos ensina, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E todos nós somos enviados a ser testemunhas deste Evangelho, para que muitos mais possam ouvir e possam crer. Para que o plano redentor de Deus se possa cumprir em muitas mais vidas. Esse é o nosso desejo. A questão que pode surgir, no entanto, nesta oração é esta, irmãos. Que é, ok, nós podemos orar pela salvação dos que não creem. Mas por que é que Paulo aqui está a pedir para eles conhecerem Deus? Ora, se eles já conhecem Deus, se eles já o ouviram, como Paulo disse no versículo 13, se eles já o ouviram e acreditaram no Evangelho, se esse Evangelho já é evidente nas vidas deles, versículo 15, pela forma como eles vivem e se amam uns aos outros,
Por que é que Paulo ora para que eles possam conhecer Deus? Notem isto, irmãos, lembrem-se, a conversão, ou seja, o momento em que nos arrependemos pela primeira vez e colocamos a nossa fé em Jesus para a nossa salvação, não é o fim, é o princípio da nossa salvação. O momento da nossa conversão não é o fim da nossa caminhada e da nossa fé, é o princípio da nossa aprendizagem em ser discípulo do Senhor Jesus. Irmãos, todos nós temos esta experiência, em particular aqueles que já são cristãos há muitos anos. É ou não verdade que passado 10, 20, 30 anos, a nossa compreensão do Evangelho aprofunda-se? Ela cresce, ela ganha maior realidade e concretude na nossa vida à medida que nós crescemos também à imagem do Senhor Jesus. À medida que nós mortificamos o pecado na nossa vida, à medida que nós crescemos em obediência, é ou não é verdade? A nossa conversão foi só o começo dessa caminhada. Foi o primeiro passo. É a mesma coisa como um bebé que acaba de nascer. Está vivo ou não? Ele já está vivo, mas ainda não sabe falar, ainda não tem capacidade de raciocinar, certo? À medida que vai crescendo em estatura, vai ganhando habilidades, vai ganhando capacidades, certo? A mesma coisa connosco, a nossa conversão é o momento em como que nós somos bebés espirituais. Estamos a dar os primeiros passos na fé, mas a partir daí o nosso desejo é conhecer mais e mais o nosso Deus. O Deus que nos salvou na pessoa do Senhor Jesus. É esse Deus que nós queremos conhecer mais e ser como Ele. A forma como Deus age nas nossas vidas não muda. A partir do momento da nossa conversão, Ele continua a ser o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Nós não precisamos do Espírito Santo apenas no momento da nossa conversão. E este é um aspecto essencial na nossa vida. Deixem-me dizer, irmãos, que parece-me que muitas vezes que em virtude do abuso ou do mau uso da expressão o poder do Espírito Santo em certos círculos, pode ser que não enfatizemos esta verdade e não a busquemos o suficiente. Nós precisamos constantemente buscar o Espírito Santo. Não para nos revelar algo diretamente, porque Ele não o faz com ninguém. O Espírito já revelou toda a verdade e essa verdade está registada nas Escrituras. Mas é o mesmo Espírito que revelou e inspirou as Escrituras que nos dá a capacidade para as entender. É Ele que nos capacita para obedecer. É Ele que aplica às nossas vidas as bênçãos do Pai que foram conquistadas pelo Senhor Jesus. Devemos buscar estar cheios do Espírito Santo através da leitura, do estudo da Palavra de Deus, da oração, do encontro com a Igreja, do encorajamento mútuo. É por isso que nós continuamos a orar para que Deus nos dê do seu Santo Espírito para o conhecermos melhor. É por isso que Paulo diz: eu lembro-me de vós nas minhas orações, para que Ele vos dê o seu conhecimento, pelo Espírito. Mas Paulo vai mais longe. Existe uma série de aspectos que Paulo deseja que eles conheçam. Vejam o final do versículo 18 e o início do versículo 19, quando diz assim: para que saibais, ou seja, eu oro para que Deus vos dê o Espírito de revelação e entendimento, certo? O Espírito que ilumina os vossos corações para o poderem conhecer, mas para poderem conhecer em particular o quê? Paulo destaca aqui 3 aspectos. O primeiro é qual a esperança da sua vocação. Número 2, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E número 3, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Notem isto, irmãos. Os primeiros 2 aspectos referem-se à vida eterna, certo? É a esperança, é a herança. Estes aspectos apontam para o facto de que nós vivemos pela fé, na certeza das promessas de Deus. Tanto a esperança como a herança são aspectos que nós ainda não experimentamos de forma plena e completa. Já são nossos em Jesus, mas ainda não os experimentamos de forma completa. É por isso que Paulo, quando escreve para os romanos,
no capítulo 8, versículo 24 e 25, diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Entendem? A esperança é algo que nós ainda não experimentamos de forma completa, é algo que nós esperamos. É algo que nós estamos certos, porque Deus promete e Deus é certo, é imutável, é confiável. Mas é uma esperança, ainda não experimentamos de forma completa. E da mesma forma, temos uma herança prometida quando Jesus voltar. Ela é certa, mas ainda não a experimentamos de forma completa. E por isso Paulo ora para que eles possam saber, para que eles possam ser lembrados, para que eles se possam aprofundar e valorizar a esperança e a herança que têm em Cristo. Agora, meus irmãos, quão importante é este conhecimento e lembrança para nós que vivemos numa sociedade tão imediatista. Numa cultura onde nós queremos todas as coisas para ontem, onde tantos procuram uma satisfação imediata, onde nós próprios somos tentados e atraídos pelo que esta vida tem para oferecer, nós temos de continuar a ser lembrados que a esperança da vida eterna e a herança que nós temos prometida é maior e mais valiosa do que qualquer coisa que esta vida possa oferecer. Meus irmãos, notem isto. Esta é a atração do pecado. O pecado é enganoso na medida em que nós somos tentados a considerar a oferta do pecado com valor suficiente para a desejarmos. Entendem, irmãos? Ninguém vai pecar por alguma coisa que não é atraído. Certo? Porquê é que nós pecamos? Porque a tentação do pecado, pelo menos momentariamente, pelo menos por um momento que seja, nos parece de valor suficiente para nós tomarmos posse dela. Entendem isso, irmãos? Essa é a tentação que o pecado tem. Pode ser o prazer imediato, pode ser o alívio do sofrimento, pode ser a satisfação momentânea, seja o que for. É algo ao qual nós damos valor suficiente para tomar posse dela. É por isso, irmãos, que o combate ao pecado não se faz apenas pelo reconhecimento de que o pecado é mau. O combate ao pecado só é verdadeiramente bem-sucedido quando o nosso amor por Deus e o valor que nós damos à esperança e herança que temos em Cristo forem maiores do que a atração desse mesmo pecado. Entendem, irmãos? O pecado só se combate de forma apropriada quando nós amarmos mais a Deus do que o pecado. Quando nós entendermos e valorizarmos mais a herança que temos em Cristo do que a promessa que o pecado nos faz naquele momento. Numa pregação com base em 1 João 2,15, quando o apóstolo exorta a que não amemos o mundo, nem o que no mundo há, Thomas Chalmers disse o seguinte, e de forma muito apropriada: não conhecemos outra maneira de afastar do nosso coração o amor do mundo, senão conservar no nosso coração o amor a Deus. E não conhecemos outra maneira de conservar no nosso coração o amor a Deus, senão nos edificarmos sobre a nossa santa fé, sobre a palavra, sobre a verdade do Evangelho. Meus irmãos, na nossa luta contra o pecado, só seremos bem-sucedidos se o nosso amor por Deus e pelas suas promessas forem superiores ao nosso amor pelo mundo. Notem, a luta contra o pecado não é nada mais do que uma luta pelos afetos do nosso coração. A pergunta que está sempre em questão em toda a nossa vida é sempre: quem ou o que é que tu amas? O que é que tu valorizas mais? Porque aquilo que tu mais valorizas é aquilo que tu vais buscar com maior intensidade. É por isso mesmo que nós precisamos do terceiro aspecto que Paulo menciona. Vejam o versículo 19. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos.
Que poder é este, irmãos? É o poder sobre o pecado. Nós não temos tempo agora, mas veremos quando chegarmos ao capítulo 6. Certo? Paulo vai exortá-los a que eles se fortaleçam na força do seu Deus. É a famosa passagem da armadura de Deus. Certo? Porque é exatamente o que Paulo é. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra as forças espirituais malignas. Essa é a nossa luta. O poder que Deus nos dá é o poder que nós mais necessitamos, que é o poder para combater o pecado. É o poder para obedecer a Deus. Este é o poder que Paulo deseja que eles conheçam. A imagem é de uma batalha em que nós precisamos de estar revestidos de uma armadura para resistirmos firmes. Paulo deseja que eles saibam e valorizem a esperança e a herança que têm em Cristo e que sejam revestidos do poder do Espírito Santo para poderem obedecer a Deus, para poderem compreender a palavra, para poderem mortificar o pecado na sua vida. É exatamente por isso que D.A. Carson disse que Paulo não se contenta com o cristianismo ortodoxo, mas morto, rico na teoria da justificação, mas impotente para transformar a vida das pessoas. O verdadeiro Evangelho dá-nos uma nova vida. E essa nova vida torna-se visível na forma como nós obedecemos ao nosso Deus, como nós crescemos à imagem do Senhor Jesus. Não são apenas verdades que ficam na nossa mente, que enchem a nossa curiosidade, verdades que nós usamos para degladiarmos em qualquer discussão teológica com outra pessoa. São verdades que transformam a nossa vida, que nos fazem crescer à imagem do Senhor Jesus e nos levam ao último ponto, que é número 3, vivemos. Nós agradecemos, intercedemos e vivemos. As orações que Deus deseja são orações cujas palavras são verdadeiras. As nossas orações não podem ser compostas por palavras vazias. As nossas orações devem representar a nossa própria vida. Meus queridos irmãos, nós não podemos da boca para fora fazer orações de agradecimento e depois vivermos vidas de ressentimento e amargura. Não podemos pedir a Deus que nos dê o poder do Espírito Santo e depois continuarmos a viver em pecado. As nossas orações devem estar em sintonia com a palavra de Deus, mas também devem estar em sintonia com o nosso coração e as nossas vidas. Vejam mais uma vez o que o apóstolo diz nos versículos 15 e 16. Pelo que eu também, ouvindo a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. A razão pela qual Paulo dá graças é pelo que Deus fez na vida deles. E a razão pela qual ele tem a certeza, a razão pela qual Paulo tem a certeza de que Deus já agiu nas suas vidas, é porque a sua fé no Senhor Jesus e o seu amor pelos santos é visível. Entendem? A ação de Deus torna-se real e concreta nas nossas vidas e ela torna-se visível porque os outros conseguem ver a transformação na nossa vida. A fé cristã não se resume a um conjunto de conceitos teológicos abstratos aos quais nós consentimos com as nossas mentes e com os nossos lábios. O conhecimento que Paulo fala não é apenas aprender um conjunto de verdades, embora isso seja necessário e importante. A fé cristã é uma fé concreta e histórica. O poder que Deus age é o mesmo poder que Deus agiu no Senhor Jesus. Vejam os versículos 19 a 23. Verdades históricas e concretas. É o poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. É o mesmo poder que o sentou à direita nos céus. É o poder que sujeitou todas as coisas aos seus pés. O poder de Deus é concreto e real. Foi pelo poder de Deus que todas as coisas foram criadas, mas a forma como Deus revela o seu poder da forma mais maravilhosa e assombrosa foi manifestada no Senhor Jesus, que foi ressuscitado dos mortos. Foi com este poder, versículo 20,
que colocou Jesus sentado à direita do Pai e que sujeitou todas as coisas aos seus pés. Meus queridos irmãos, notem isto e celebremos isto. Foi a forma como começámos este culto. Nós não estamos à espera de um qualquer reino milenar no qual Jesus virá reinar num qualquer trono deste mundo. Jesus já é rei. Ele está assentado nos céus, como ele próprio declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é rei. Mas notem que o poder de Deus não se esgota em Jesus. Este Jesus ressuscitado, Senhor de todas as coisas, é também, versículo 22 e 23, o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Esta autoridade não é apenas uma autoridade geral sobre todas as coisas. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus como um corpo está unido à sua cabeça. E ainda nos diz mais, versículo 23, diz-nos que a igreja é a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Isto significa que a igreja está cheia daquele que cumpre todas as coisas. A nossa plenitude é a plenitude do Senhor Jesus em nós. Ele é o cabeça que cumpre todas as coisas na sua igreja. Como nenhum outro aspecto da criação, a igreja é o seu corpo e ele é a sua cabeça. Ele é o Senhor da sua igreja. Ele é aquele que dirige a sua igreja. Ele é aquele que sustenta a sua igreja com a sua autoridade e com o seu poder. Meus queridos irmãos, é o Deus soberano que garante a vitória da sua igreja. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque é o Senhor Jesus que luta pela sua igreja. É o Senhor Jesus que sustenta a sua igreja. É o Senhor Jesus que nos sustenta também individualmente. É o Deus soberano que nos elegeu desde a eternidade, que nos predestinou para sermos seus filhos, que cumpre tudo o que decretou. É o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus e nos dá o poder de vivermos hoje pelo seu poder. E é esse poder que nos é dado para vivermos a nova vida que Ele nos dá. É essa vida que nós queremos viver. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos frustrados na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra a tentação, contra o sofrimento, contra a dificuldade. E sabem que muitas vezes a razão da nossa frustração, do nosso lamento, da nossa tristeza, até depressão, a razão pela qual ficamos desanimados, é porque tantas vezes olhamos mais para as nossas forças, vemos as circunstâncias à nossa volta, vemos a nossa própria fraqueza e o nosso próprio pecado e sentimos-nos impotentes. Mas Paulo ora para que os efésios possam ser lembrados da sobre-excelente grandeza do seu poder. É o poder de Deus em nós, não é o nosso poder. Deus sabe que nós somos fracos. Por isso procuremos ser revestidos do seu poder. Procuremos também nós confiar nele. Lembrem-se disto, irmãos. Não é Deus que acredita em nós e nas nossas capacidades. Somos nós que acreditamos em Deus e confiamos no seu poder. Entendem, irmãos? O problema muitas vezes é que nós somos tantas vezes bombardeados com este lema de que somos capazes, que depois, quando chegamos às lutas diárias, quando temos que lutar com o nosso pecado, vivemos a nossa fraqueza e impotência, desanimamos. Mas lembrem-se, não é Deus que acredita em ti. És tu que acreditas em Deus. Deus não acredita nas tuas capacidades. Somos nós que acreditamos no seu poder. E é pelo seu poder que nos mantemos firmes. É o poder de Deus, mais uma vez, que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, que nos é dado para combatermos o pecado na nossa vida. E por isso nós oramos para que Deus nos revista do seu poder. E é à medida que o poder de Deus trabalha em nós, que Ele se torna visível numa fé real, que se manifesta na forma como nós vivemos e nos relacionamos uns com os outros. O nosso Deus continua a cumprir o seu plano. O Senhor Jesus já reina. Ele tem chamado inúmeros homens e mulheres ao longo da história. O seu reino está a crescer e ele vai ser estabelecido de forma concreta, real e final, quando ele voltar.
E é aí que nós temos os nossos olhos postos. Os nossos olhos estão postos naquele dia em que, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos vê-lo como Ele é. E então vamos receber e tomar posse de todas as promessas. Vamos experimentá-las de uma forma completa e final. E vamos experimentá-las de forma eterna. E por isso lembremo-nos de que o Senhor Jesus é Rei. Lembremo-nos que estamos certos no seu poder. Estamos certos nas suas promessas. Vamos orar. Pai do céu, a nossa oração é exatamente a mesma oração que Paulo fez pelos Efésios. Porque essa oração foi inspirada pelo Teu Santo Espírito e sabemos que vem de Ti. Também nós agradecemos o que já fizeste nas nossas vidas, também nós intercedemos para que nos dês do Teu Espírito, para que Ele possa iluminar o nosso entendimento, para Te podermos conhecer melhor. E que enquanto nós Te conhecemos mais e mais, queremos pedir-te, ó Pai, que nós possamos crescer no conhecimento da grande esperança que nós temos, da grande herança que está guardada para nós com o Teu Filho Jesus. Ó Pai, reveste-nos do Teu grande poder, porque o nosso maior desejo é ser como o Teu Filho, é crescer à imagem dEle, é sermos santos como Tu és santo. Sê connosco, ó Pai, mostra o Teu poder nesta igreja. Edifica esta Tua igreja. No nome do Senhor Jesus. Amém.